Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista, especialista em chás e vou abordar hoje sobre retenção de líquidos e também sobre uma complicada, mas na verdade muito comum, que é a celulite. Vou trazer quais são os conceitos em relação a por que acontecem, como evitar e possíveis associações com chás. Vamos aguardar gradualmente o pessoal ir entrando. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Silvana. Hoje o papo vai ser sobre retenção e celulite. Estamos todos aqui para bater este conhecimento, trocar mais informações. Vou trazer justificativas do porquê a gente acaba tendo. Boa noite, boa noite. Vocês são de onde? Kombucha. Vamos conversar. Vamos, em algum momento, incluir também, tentar ver os benefícios esperados da kombucha para termos melhora no quadro de celulite, de retenção, e tem bastante associação positiva possível. Boa noite a todas, a todos que estão presentes. Boa noite para todo mundo. Olha, de Brasília, escrevam de onde vocês são, por favor. Olímpia, do Paraná, que bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Vamos esperar um pouco mais. Já já eu começo a abordar sobre celulite, sobre retenção. Aproveitem, convidem outras pessoas para estarem presentes. Preparem o seu chazinho para a gente conversar um pouco mais. Olha só, Fortaleza, Ceará, uma futura Nutri de Blumenau, Santa Catarina, o Edivan de Pernambuco, a Adriana da Bahia, a Lucy Chaves de São Luís do Maranhão, olha só, a Milene de Porangatu, que legal, norte do estado de Goiás, muito bom, sergipes, todos muito bem-vindos, convidem outras pessoas por aqui, apertando esse aviãozinho para estarem presentes também nessa live, e já já a gente começa um tema muito importante, porque é muito frequente e muita gente não sabe os direcionamentos possíveis de chás, ou mesmo de estilo de vida necessário. Ó, a Vanessa, Pernambuco, todos que estão entrando, se apresentem de onde vocês são. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista. Vim trazer associações das ervas medicinais para benefícios em retenção e celulite para vocês. Vamos aguardar um pouco mais para começar um bate-papo bem aprofundado. Já vi muitas mulheres entrando, olha só, a Vitória de Fortaleza. Queria que vocês colocassem se vocês sentem frequentemente retenção de líquido, se vocês acabam tendo, como é esperado, celulite, porque nós temos a cada 8 mulheres, a cada 10 mulheres adultas, 8 que estão com celulite de quantidade significativa. Olha lá, a Vanessa falando, muito importante. E a gente tem possibilidades, a ANAF de Alagoas, Formosa, Goiás, sejam todos muito bem-vindos. Vamos bater um papo trazendo conceitos científicos em relação à retenção e celulite. Nós temos nomes mais técnicos para falar sobre isso, mas o mais importante é você saber o que você deve fazer e o que você deve evitar e quais são as possíveis causas que muitas vezes nem são faladas, mas estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento. Olha lá, Marilza é de Sergipe, galera de tudo quanto é lugar, muito bacana, todos muito bem-vindos. Olha a Edivane perguntando sobre o chá verde, se emagrece. Vamos começar pelo chá verde em relação à redução da retenção. Não sei se vocês sabem, a retenção de líquido, ela tem muita associação com acúmulo de líquido na linfa por decorrência de você ter alguma possível infecção ou alguma alteração hormonal muito significativa. Então é importante você entender que muitas vezes algum tipo de infecção por decorrência de vírus, de bactérias, de fungos, acaba podendo desencadear uma resposta inflamatória no seu corpo que dê como desfecho o aumento de edema, que chamamos de retenção. Olha lá, a Mônica falando, só tenho retenção na TPM, porém estou com uma anemia ferropriva severa, aí nem sei mais. Muito importante você regularizar, por decorrência que nós temos essa retenção como uma resposta da sua medula espinhal,
que acaba também tendo uma produção de ferro significativa, que ela é prejudicada e você tem como um sistema de defesa uma alteração da concentração de células brancas do sistema imune na sua linfa, que é então uma região que você normalmente tem um acesso até de forma mecânica. Quando você faz uma drenagem linfática, você pode ajudar a eliminar. Mas nós temos no nosso sangue o plasma, que ele é carregado de ferro, carregado de hemácias, mas nós temos depois também outros líquidos, um chamado intersticial, que é um líquido intermediário, e nós temos muita influência das mudanças hormonais. Por exemplo, muitas mulheres, ao tomarem anticoncepcional, acabam tendo resultados de retenção muito significativa, né? E a celulite acaba aparecendo por vários fatores. Uma delas é a alteração estrogênica, que também, infelizmente, é encontrado em quantidade significativa em cremes que normalmente podem trazer um benefício visual, estético, superficial, mas eles são ricos em substâncias que podem trazer como desfecho uma mudança hormonal mais expressiva ainda. E nós sabemos que os desequilíbrios hormonais nas mulheres, além daqueles que já são esperados dentro do ciclo, podem trazer uma série de complicações. Então é muito importante a gente levar tudo isso em consideração. Boa noite a todos que estão entrando. Estamos só aquecendo para entrar com profundidade dentro do tema. Espero que você saia daqui com alternativas para tanto saber realmente o que são e quais são as causas e o que a gente pode fazer de intervenção para mudar um pouco desse quadro gradualmente. Vocês vão perceber que existem estratégias que estão acessíveis a todos, que você não precisa gastar nada, mas que possa trazer um benefício significativo para esses dois pontos, que é a retenção e a celulite. Boa noite para todo mundo. A Glaucia de Fortaleza, a galera do Brasil inteiro. A Dea perguntando, querido, queria saber sobre qual chá é bom para quem faz radioterapia. A moringa oleífera é uma excelente opção. E é legal colocar que normalmente os chás antivirais, eles têm uma característica também de ter um efeito diurético, por decorrência que eles reduzem os processos inflamatórios. Nós temos a produção de células dos linfócitos T, que elas são muito moduladas por decorrência das necessidades das exposições externas. E nós temos as células natural killers, que são já as células do nosso sistema imune, que já é inato, que já vem com nós mesmos. E aí nós temos então uma necessidade, muitas vezes, de diminuir os processos inflamatórios decorrentes de alguma infecção que você possa ter adquirido, tanto pelo ar, por poluentes externos, quanto propriamente por algum tipo de infecção que você tem em alguma região e isso possa ter não ficado só centralizado. E aí você tem substâncias como o chá verde, que tem um excelente efeito antiviral, trazendo benefício para a redução da retenção, não só propriamente pelo seu efeito diurético, mas principalmente pelo seu efeito antibactericida, quer dizer, antibacteriano ou bactericida, antifúngico, antiviral, e também tendo o efeito lipolítico, né, de mobilizar mais gordura para servir como fonte de energia, por decorrência de ter na sua composição a conhecida cafeína, né, e também outras catequinas, como a epigalo-galato, catequina-galato, que vai gerar como desfecho um aumento de adrenalina, e essa adrenalina ajuda um pouco na mobilização da gordura, e nós sabemos que o excesso de gordura corporal é um dos pontos mais negativos para que você tenha como desfecho tanto o aumento da retenção, que é chamado cientificamente de edema, quanto também o aumento da celulite, que seria então uma distrofia, uma composição em relação à pele, que ela tem as suas inadequações por normalmente tanto sobrecarga de peso, por exemplo, porque homens não têm tanta celulite e mulheres acabam tendo muito mais significativamente. Isso tem relação com a parte anatômica, por exemplo, além das mudanças hormonais
que já é esperado, nós temos na anatomia, na distribuição das peles, trabéculas de colágeno que são como se fossem hastes de sustentação entre as nossas camadas de pele. E se você tiver nessa posição como os homens têm, fica muito mais fácil de você sustentar algo que vem acima. As mulheres já têm essas hastes posicionadas dessa maneira, então mais facilmente elas conseguem ter esses desníveis na pele, e assim você tendo visivelmente tanto uma profundidade quanto uma deformação, né, na pele por decorrência também dessa anatomia das fibras das mulheres já serem diferentes, principalmente nessa região de culote, de coxa, de glúteo, que são as que mais se concentram a celulite. Olha só, por exemplo, a Marilza perguntou, um chá para você desinchar, vamos dizer, as pernas. Tem estudo mostrando que a castanha da Índia, que você pode utilizar tanto as suas partes mais rígidas, como a semente, como também as suas folhas e flores, que aí você faria infusão, deixando abafado, ou se você usar a sua semente, você pode fazer por decocção, né, que é deixar fervendo por 15 minutos, por exemplo. Você consegue extrair uma substância chamada aecina. Essa substância ela é associada a uma melhora do retorno venoso, fazendo com que você consiga então ter uma melhor viscosidade do seu sangue, uma melhor força da parede da sua artéria, né? E tudo isso ajuda bastante, e redução de agregadores plaquetários que formam trombos e dificultam a passagem do sangue. Mas isso vale para quadros leves. Se você tem um quadro mais grave, aí você vai precisar de procedimentos mais agressivos para que você realmente tenha uma melhora do quadro. E quando você chegar já numa evolução a quadro leve, você pode, por exemplo, usar uma meia de compressão, que vocês devem conhecer, é muito frequente. Como também você pode utilizar até concomitantemente, em conjunto, esse chá rico em aecina, que é o chá de castanha da Índia. Também você pode utilizar semente de sucupira. Tem estudos trazendo a centela asiática como uma excelente opção. E a centela asiática ela também já tem um efeito ansiolítico muito significativo. E sabemos que o estresse no sistema nervoso central ele traz uma sobrecarga inflamatória para o corpo inteiro. E a inflamação ela pode se desencadear em respostas de aumento de retenção, porque esses inflamatórios, que são essas substâncias inflamatórias, são as endotoxinas em muitos casos. E aí você vai ter alteração gastrointestinal, por exemplo, por produção de substâncias que podem gerar complicação na digestão e absorção de nutrientes, e isso vai gerar respostas sistêmicas. Vocês sabiam, né, que tem associação direta entre a microbiota intestinal, ou seja, como é que está o seu intestino atualmente, e a condição de retenção ou não no seu corpo. E nós sabemos também que as dores articulares geram retenções nas articulações. E aí nós temos a conhecida arnica, que poderia ser mais utilizada, porque se você fizer um chá de arnica, pegar uma toalha e você colocar essa toalha e depois você pôr na região que está com dor ou com inflamação ou com edema na região, por aproximadamente 15 minutos, a tendência é que você sinta benefícios. Pois nós temos na absorção da pele já uma condição de medicar aquela região com as substâncias presentes na arnica, por exemplo. E nós temos outras tantas, a bardana, que é uma raiz também bem conhecida, que também tem um excelente efeito anti-inflamatório. Nós temos a erva baleeira, que ela é inclusive extraída em forma de medicamento, né? Que na verdade ela vira uma pomada muito conhecida e ela é proveniente de um chá que você pode fazer, que inclusive eu faço regularmente, que tem alto poder anti-inflamatório.
tem várias coisas, né? Então, em relação à celulite e retenção, primeiro ponto é se há uso de hormônios. Aí o hormônio pode ser tanto pelo anticoncepcional, que infelizmente traz uma série de complicações para as mulheres, que aí o interessante é conversar com a profissional que esteja acompanhando e verificar outras opções. Depois disso você tem contaminação pelos xenoestrógenos que estão presentes nos plásticos, por exemplo. Então, se eu estivesse tomando numa garrafinha de água, que este plástico possa ter substâncias que, ao ser aquecido, são transportadas para o líquido e trazem complicações para a nossa saúde. Então, nós temos os xenoestrógenos e nós temos aqueles derivados do plástico, como o conhecido bisfenol A, que é um produtor de hormônio estrogênico, e ele acaba, na verdade, fazendo a mesma sinalização, se liga ao seu receptor, mas ele não faz a função, mas ele gera os efeitos colaterais. Então essas substâncias encontradas também, muitas vezes, sabe aquele papelzinho que você pagou o seu cartão e você recebeu o recibo? Aquele papel ele é rico em parabeno, por exemplo, que é uma substância derivada do petróleo, que se nós tivermos o contato quando ele é aquecido, você pode acabar ingerindo mais os chamados xenoestrógenos. Então, muito cuidado com as embalagens de plástico, se possível armazene mais em vidros. Isso tudo pode ser em cuidados que, se você tiver uma retenção ou uma celulite muito por decorrência de alteração hormonal, esses cuidados pequenos, eles já podem contribuir, porque você pode ter uma ingestão muito maior de substâncias derivadas de plástico e petróleo, porque você encontra nas embalagens de forma geral, do que você deveria. E isso pode gerar uma toxicidade, pode gerar complicações por decorrência do excesso de ingestão, que está muitas vezes associado à endometriose, à síndrome do ovário policístico, a alterações como acne, até mesmo autismo tem associação. Então tem que tomar muito cuidado, pois são cuidados pequenos que fazem toda a diferença. Tem vários alimentos também que têm associação positiva com a redução, por exemplo, em relação à celulite. Até o próprio tomate é associado positivamente com a redução. O inhame é um alimento colocado positivamente também com a redução. Isso é legal de colocar. Eu já citei também a centeia, a castanha da Índia, o cacau também. Então, realmente, o chocolate amargo, ele traz uma série de benefícios. E assim a gente pode pensar além dos chás. Tem também o ginkgo biloba, que é muito associado positivamente também com a disposição, com o aumento da sua cognição, e pode beneficiar com redução da retenção ou mesmo da celulite. O ômega 3 também, que você acaba encontrando tanto nos peixes de água profunda, quanto na linhaça, quanto na chia, quanto também nas algas. Tudo isso pode contribuir. Vamos lá, respondendo aqui. Olha só, o Marquete Elizabeth falou: meu filho tem muitas dores nas pernas, ele tem bastante veias grossas, a dor é terrível. Então, esse retorno venoso tem o estilo de vida também que tem que ser considerado. Primeiro, como é que está o peso atualmente? Infelizmente, o sobrepeso impacta diretamente, negativamente. Segundo, como é que está a função de massa muscular? A panturrilha é o melhor medicamento se você tiver ela com boa massa muscular, porque ela vai ser como se fosse um motorzinho que vai bombear o retorno do sangue. E sabemos que esse é um ponto-chave para que você não tenha dores nessa região, porque se acumula muito líquido naquela região, você começa a desenvolver inflamação. E essa inflamação ela vai começar a gerar dificuldade de você mexer, vai gerar dificuldade de você esticar, vai começar a sentir a sensação de estar pesada realmente. E aí você vai precisar, então, levar isso em consideração, muitas vezes o emagrecimento, o fortalecimento, e o cuidado com a alimentação vai vir consequentemente para que você conquiste o emagrecimento, para que você conquiste o treinamento.
E aí, em relação à ingestão de chás, você pode ter vários que possam ajudar. Para redução de dor, você pode utilizar propriamente o gengibre, que é uma ótima base para você extrair, o cravo junto, que também tem uma condição de anti-inflamação excelente, e a canela, que também vai melhorar a parte circulatória. O hibisco sabdarifa também tende a ajudar bastante. Tem várias boas opções. Olha lá, a Milena falou que usa a Nica. A Nica eu uso no álcool para passar quando machuca. É muito bom, só conhecer esse lado. Você vê que legal? Então tem muita gente que já tem usos populares de substâncias que possam ajudar. E aí elas têm potencial anti-inflamatório, e tudo que você anti-inflama, você desincha, né? Por isso que o emagrecimento é uma anti-inflamação. Quando você perde gordura, porque não sei se você sabe, quando você tem mais gordura do que você deveria no corpo, você tem uma inflamação de baixo grau contínua ou crônica. Ou seja, se você tem mais gordura no corpo, você acaba ficando inflamado por todo o tempo. E uma pessoa inflamada, ela acaba ficando indisposta, acaba ficando irritada, acaba ficando ansiosa, acaba tendo uma série de complicações que podem desencadear em aumento de retenção. E isso pode desencadear problemas de doenças cardiovasculares. Você pode começar também a ter cálculos renais, que tudo isso desencadeia em retenção de líquido. Então é muito importante levarmos tudo isso em consideração, né? Que vai ser uma mudança de fatores que gradualmente vão melhorando o seu quadro, e quem sabe você consiga mudar tanto, não só visualmente, fisicamente, mas seus comportamentos, que você acabe não tendo mais as complicações por decorrência de tantas mudanças positivas promovidas. Olha lá, Sheila perguntou qual o chá indicado para tosse. Vou falar um pouquinho também, é legal. Rapidamente, se você pegar uma mistura de abacaxi com mel e fazer um xarope, já pode ajudar bastante. A casca de abacaxi é uma excelente opção. Aí você vai ter vários antibacterianos, como por exemplo o guaco é muito utilizado. O próprio alho pode ser uma ótima opção, você fazer a extração, pegar um pouco de alecrim, limão também, fazer uma mistura. Mas essa combinação com mel e abacaxi tem uma validação interessante científica, então acaba ficando realmente algo bem viscoso para você ter as substâncias anti-inflamatórias agindo nessa região e promovendo a redução da inflamação na região, e consequentemente menos tosses acabam acontecendo. Olha lá, a Moura Gláucia falou fibromialgia. Então a centela asiática é uma excelente opção para você testar, porque a centela asiática ela age tanto no sistema nervoso central, sendo uma redutora de ansiedade, como também age na anti-inflamação, por ter também o efeito de combater bactérias, combater vírus, e assim fica uma ótima opção para você ter no seu dia a dia. Você pode pegar uma colher de sopa de centela asiática, você dilui em aproximadamente 200 a 250 ml de água e deixa em infusão, né? Então aquece a água, desliga, coloca a centela, deixa em infusão por mais ou menos 10 minutos, e aí você consegue, com as partes aéreas da centela asiática, uma excelente extração. Consumindo umas 3 vezes ao dia, você pode ter concentrações significativas, e aí é uma das possibilidades excelentes para fibromialgia. Nós temos bases para o açafrão da terra, que poderia ajudar, e você pode fazer a extração em forma de decocção, deixando fervendo. A própria bromelina presente na casca do abacaxi também é uma que possivelmente pode ajudar. Tem uma outra chamada Boswellia serrata, que é muito boa, também poderia estar presente aqui dentro do nosso blend. A erva baleeira, como eu citei, que ela é inclusive utilizada para medicamentos, de tão boa que ela é. Então tem uma série de possibilidades. Deixa eu ver lá embaixo. Ó que legal. Chá para nervoso, xarope de guaco.
Vamos bater um papo? Vocês já ouviram falar da kombucha? Vamos conversar um pouquinho? Por decorrência que a kombucha ela pode trazer uma série de benefícios para a saúde e nós temos uma especialista acompanhando o bate-papo aqui e eu acho que ela pode trazer mais informações para a gente também. Muito legal. Tenho aqui também as bases científicas sobre a kombucha. Faz a solicitação, por favor, que a gente compartilhe a tela aqui e aí a gente conversa um pouco mais sobre a kombucha, que tem esse grande biofilme de micro-organismos, excelente. Vamos lá! Vamos bater um papo, vamos falar com uma especialista em kombucha. Quero que vocês aprendam um pouco mais também. Oi, tudo bem? Deixa eu mudar Tudo aqui, ficar mais ótimo. alto para ficar te olhando melhor. Que legal! Deu certo, vamos conversar um pouco Deu mais. certo. Eu sou de Francisco Beltrão, uma cidade no interior do Paraná, mas hoje eu estou no oeste de Santa Catarina, em Guaraciaba, numa região, num lugar que chama Bioconstrução. Então tem bastante vegetação e eu, inspirada em ti, Ah, fiz um chá de alfazema, de lavanda. Tô tomando um uau! chazinho de lavanda, tá? Acabei de fazer, um pouquinho antes de você começar. Que legal, super E aromático. sim, super legal. A lavanda, apesar que a gente tem uma memória muito de perfume, nós não temos tanto hábito, porque tem uma memória muito de odor, né, de perfume, mas é muito bom, bem gostoso. Conta um pouco mais E sobre a kombucha, apresenta, porque eu tenho certeza que muita gente ainda não sabe do que estamos falando. então, a kombucha é um chá fermentado à base do chá Camellia sinensis, que é o verde, o preto, o banchá. Hoje está mais acessível, mais falado. Quando eu conheci a kombucha foi no ano de 2015. Eu tive um câncer e naquele momento eu tinha uma amiga que conhecia, porque na época o Scooby era bem difícil de conseguir. E aí eu tomava meio sem saber o porquê, assim, sabe? E aí, com o passar do tempo, depois que eu fiz químio, rádio, e passado um ano que eu já estava de alta, houve uma visível mudança no meu aspecto físico. Eu desinchei, fiquei mais magra. E aí comecei a estudar. Então, eu era advogada, e aí comecei a fazer uma transição para terapias e comecei a estudar kombucha e descobri a microbiota intestinal, que é a base. Tudo isso que você está falando ali acaba indo para a microbiota intestinal. E aí a kombucha começa a fazer uma limpeza no nosso sistema digestivo, lentamente. Dá para ir associando todas essas suas dicas, dá para pôr a cúrcuma, o gengibre. Porque, assim, a primeira fase precisa o inoculante, que é o Scooby, a colônia simbiótica de bactérias. Para quem nunca viu, aí ele fermenta 7, 8, 9 dias e daria para ingerir tranquilamente. Só que a gente faz uma saborização. E aí transforma num refrigerante. Então, vai envasar e vai fazer um gás. Esse aqui é de uva. Aí, no Incrível. caso, dá para fazer com a uva natural, aí vai associando, você vai fazendo detox, vai criando, né, Que Rodrigo? Então eu legal. vou fazendo vários sabores, vários jeitos. Até eu vim fazer uma oficina aqui, porque o pessoal está trabalhando com a bioconstrução, poucas pessoas, claro, né, em função da pandemia, No momento. mas assim, uma das coisas que aconteceram, que a pandemia nos trouxe, claro que já estou falando aqui do interior, já é uma realidade para nós, mas mais ainda, essa necessidade de nós voltarmos para casa e começarmos a consumirmos alimentos da nossa casa, né? Que possamos cultivar numa horta, num vaso. Que legal. Pode ver Você nos comentários, todas comentando, vital árvore, vital folha. E essa percepção começou muito em função dessa estar fechado há um ano, né? Então, É verdade. Esse estímulo a você ter agricultura regional deve ser um incentivo para todos, porque só traz benefícios, né? Mas ainda temos muito a desenvolver
E aí, trazendo um pouco mais de conhecimento ainda em relação à kombucha, nós sabemos realmente que para o intestino, que é uma complicação muito prevalente, a dificuldade digestiva ou mesmo as doenças já associadas, a kombucha tem um excelente efeito positivo e que pode ser um recurso para não só dar um pouco mais de sabor à ingestão de bebidas durante o dia, mas realmente para servir como um suplemento ao que já é oferecido via alimentação, você não acha? Sim, e uma coisa que eu não conhecia é a espirulina. E aí, para saborizar a espirulina, a kombucha, nós utilizamos a espirulina, que é uma proteína vegana. Então, uma alternativa até que essa questão agora, que também, eu ainda sou carnista, mas assim, a gente percebe também essa necessidade. No meu caso, que já tive câncer, eu não deveria consumir carne, porque acaba Uma associação dificultando maior. Sim. essa questão, né, da microbiota mesmo. Mas aí a kombucha vem acabar ajudando, faz uma associação, né? Mas assim, é uma cultura milenar, ela veio do Oriente, e no Ocidente começou em 90, ali nos Estados Unidos, quando o Dave da GTS, a mãe dele passou por um câncer, aí começou a produzir, e hoje é uma das maiores indústrias do mundo de kombucha, chama GTS. E aí que veio para o Ocidente, porque as gurias que estão te assistindo, a maioria, devem ter ouvido falar daquela alga da década de 90. Não sei se você é bem mais novo que eu, com certeza. Mas você É, deve lembrar que a tia tinha, a avó tinha. Era um chá e aquela que é o Scooby, só que chamava de algas marinhas. Eu ouço de todo jeito. que legal. E e o Scooby também dá para. Eu fiz uma queimada esses dias, e aí você É. usa o Scooby, por exemplo, para tirar até a cicatriz, doutor, o que sobra, né? O resíduo, vamos dizer assim. Dá para E fazer você, tecido. É uma pena que eu, como não estou aqui, eu iria mostrar ele seco, dá para fazer se beneficiar como tecido. Então é uma coisa assim muito que o Brasil tem muito a explorar ainda, sabe? E e não é uma conta, moda, é não é moda. verdade. Ah, é algo que já existe há muito tempo, mas realmente é pouco explorado, como você colocou, e que vem crescendo, né? Empresas já deixando isso de certa forma um pouco mais industrializado, que aí você tem os benefícios da acessibilidade, mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente passar de conhecimento, quem sabe os próprios podem desenvolver ou consumir de produtores que têm maiores cuidados dentro de todo esse preparo. E eu queria que você passasse de novo para o pessoal, porque eu acho que tem muita gente que ainda não tem ideia, porque é um pouco diferente, né? Então, você vai ter uma conjunção de uma base de chá com um conjunto de micro-organismos que já vem num formato super peculiar, né? Conta novamente do passo a passo para você ter A uma kombucha pergunta das caseira. gurias ali, qualquer um pode fazer, mas a gente precisa partir de um inoculante inicial, tem que ter um starter, um mínimo inicial, como o kefir, no caso, o kefir de água que continua continuamente. E aí esses micro-organismos vão fermentar o chá, que é a base, o chá verde, com açúcar, vão metabolizar, transformar numa molécula de álcool e depois do gás e o ácido. Então, você precisa iniciar, ter uma muda no caso. Hoje, a gente pode fazer o envio, a remessa é muito mais fácil, nós temos esse conhecimento, fica bem mais fácil de passar do que lá na década de 90, que a gente não tinha essa possibilidade. E aí, nas regiões que não tem, você pode comprar uma industrializada e fazer uma do zero, uma opção, por exemplo. Mas a fermentação do chá que é feito com os micro-organismos. E esses micro-organismos que eu até ia te falar, é probiótico ou não é probiótico? Existe vamos dizer, tem uma linha que defende que é probiótico, tem uma linha que defende que não. E como é que nós vamos chegar nessa conclusão? Só com a disseminação do consumo, com o estudo nas universidades. Aqui na nossa região a gente tem nutrição, tem engenharia de alimentos, tem... Então, cada vez mais você vai ver artigos de conclusão de curso, acadêmicos,
fazendo análise da kombucha. Então, por exemplo, aqui no sul, produzindo com a erva mate. Tem estudos já, que é uma coisa muito característica daqui da região. Então, usa a erva mate para fazer essa fermentação. E aí é uma coisa que abre uma possibilidade, que daí você começa a pensar, mas o que eu posso fermentar? O que eu posso fazer? O hibisco, eu tenho cultura do hibisco, então o hibisco fermentado. Eu não conhecia o hibisco, eu conheci o hibisco para fazer a saborização. E aí ele abaixa a pressão, ele tem muitas vantagens, né? A cor é linda, né? É uma coisa assim que fica uma cor sempre linda. E tem muitos benefícios, é uma coisa assim, bem... Mas aqui está cada vez mais disseminado, e a gente percebe. Claro que quando você vai para uma produção industrial, vai diminuir a qualidade, não tem dúvida disso, né? E a gente está fazendo esse caminho inverso, na realidade, né? Mas vem substituir o suco, vem substituir o refrigerante, ele vem como um papel. Até as águas saborizadas também, dá para fazer... Aí na tua região, você já viu no supermercado? Aqui a gente tem muito produto orgânico também. Já recebi. Já está muito mais frequente. Atualmente eu encontro nos supermercados de região e também várias empresas entrando em contato, querendo apresentar um pouco do trabalho. Então tem sido bem mais frequente realmente. E o mais interessante, que eu já estudei, é que, por exemplo, todas as derivações de kombucha, elas ganham mais micronutrientes, vitaminas e minerais, em comparação à sua erva de base, se não tivesse tido a fermentação. Então, se você compara um chá preto com uma kombucha derivada de chá preto, você vai ter na kombucha mais micronutrientes, que são ali minerais principalmente, e até maior concentração de outras substâncias, como teaflavinas ou até catequinas, dentro dessa extração. Então, você acaba deixando a bebida mais rica. Muito bacana. Ele deriva muito, vitamina B, é muito, até o ácido hialurônico. Lógico, é uma nanopartícula, é muito... Você vai ter que fazer um uso contínuo muito longo. Mas até como um ácido que você está ingerindo, o ácido que você pode fazer na pele... Ele vai abrindo muitas possibilidades. Mas o intestino realmente é o principal. Tem aquele livro Discreto Charme do Intestino, e até uma guria alemã, e ela faz um estudo profundo, assim, com a visão do Ocidente em relação a isso. Das doenças que são ocasionadas em função do intestino não funcionar. A gente não... E aí tem a ver com os processados, toda essa nossa... Nós viemos de uma geração ali, 90, 2000, com uma alimentação muito ruim, né? Concordo. Tem uma série de fatores associados, e a alimentação e a falta, muitas vezes, de probióticos, para a gente conseguir ter uma flora intestinal bem povoada, vamos colocar assim, ela é bem significativa, realmente. E a kombucha é isso, a gente consegue dentro de uma bebida que às vezes você não tem custo financeiro direto com isso, só tem os trabalhos gerados, né? Ter um excelente alimento que você mesmo pode cultivar, tem tudo isso também envolvido. Eu acho que você colocando o seu cuidado, esse cuidado volta em dobro, né? Dedica o tempo e une a família, porque, por exemplo, eu tô com um aluno lá em Goiás, daí ele não faz, mas a mãe dele faz. E aí isso acaba uniu a mãe e o filho, e acontece isso. Você vai fazer para a criança, daí claro que você vai fazer uma fermentação com menos açúcar, porque pode gerar um residual de álcool. E aí isso faz com que você dedique tempo, e um tempo de qualidade. Realmente você vem na contramão falando dos chás, porque aqui no interior a gente é comum falar, mas assim, eu vi você falando e falando de vários, tipo o guaco, por exemplo. Tem um xarope de guaco maravilhoso. Só que é uma trepadeira o guaco, dá para fazer e simplesmente... Aqui hoje, onde eu tô, apareceu um remédio que é um chá com o nome de um remédio que eu fui fazer consulta, é um antibiótico. Quer dizer, a indústria copiou o nome, agora eu não vou lembrar, copiou da flor e transformou no nome de um antibiótico. E eu conhecia o antibiótico, mas não conhecia a planta.
a gente inverteu o caminho das coisas, né? Acabou que... E aí, talvez, esse momento que a gente parou trouxe um pouco mais de qualidade. Assim que eu tenho visto, é difícil, é doloroso, muitas perdas, muitas vidas, mas a gente deu uma parada. Mas o que a gente está fazendo? Para onde a gente está indo? Que lugar que a gente vai chegar do jeito que as coisas estão ainda, né, desse jeito? E só grandes quantidades de produção, enfim. Voltar a olhar de novo para a gente mas potencializa os benefícios, tanto do chá preto quanto do chá verde. Inclusive o preto por causa da cafeína. Então, você faz uma kombucha, vai acelerar o metabolismo e vai te dar até um ânimo de você ir na academia. Então, você acaba pegando mais os polifenóis, tem várias coisas que vai... A fermentação, porque é um método de conservação do alimento. Começa por aí. E aí eu potencializo os nutrientes através da fermentação. Porque a gente acaba cozinhando, assando, fervendo, e aí mata ao invés de melhorar, né? E a fermentação não, a fermentação... Tanto que a extração do chá é feita em infusão. A gente não pode ficar fervendo o chá. A gente vai infusionar só, para retirar só a parte mesmo para fazer. Obrigada por essa oportunidade. Convido que as pessoas entrem na página. Quem nunca ouviu falar, tenho certeza que vai conhecer um mundo novo, que não é só da kombucha. A kombucha puxa o kefir de leite, de água, e assim, chás, muitos, né, doutor? Muita legal. Coisa, né? Muito bacana. Cúrcuma. Várias possibilidades de inclusão, né, de especiarias junto com as bases de ervas, né? Que legal. Vale a pena. Todo mundo que ainda não conhece, não deixem de segui-la e também tentar entender um pouco mais sobre a kombucha, que é uma ótima opção e você pode aprender como conservar, como obter e também os benefícios que você pode adquirir com o consumo regular, que são inúmeros possíveis, e eu acho que é uma das possibilidades mais especiais que nós temos em relação às bebidas, pelos possíveis benefícios associados, né? Então, tem que dar um destaque realmente, e agradeço sua contribuição, e a gente vai voltar em outro momento a gerar um conteúdo em conjunto novamente. Obrigada pela oportunidade e vamos conversar sim, vale a pena trazer mais. E eu, como não estou agora no meu... Eu mostraria para as gurias o inoculante, mas aí acabou que eu estou no andar de cima aqui, não vou... Ficou melhor para a internet, para menos som também. Mas assim, quando elas olharem aquela... Ela é uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras. Inclusive, doutor, hoje um dos remédios mais famosos é uma levedura, né? O tão polêmico remedinho é uma levedura. E a kombucha é uma levedura que a gente toma naturalmente. Tem muita associação. Os estudos que saem com o Covid atualmente, eles tentam trazer vários mecanismos de anti-inflamação, que tem várias substâncias derivadas de ervas que tendem a, pelo menos, amenizar, né? Então, a gente dificilmente, às vezes, se o vírus acaba tendo uma intensidade muito grande, você consegue ser suficiente com a sua imunidade adquirida através do seu estilo de vida, mas que pode amenizar e que é esperado você ter uma melhor evolução. E aí a kombucha entra aí, mais uma vez, eu destaco como uma das melhores opções de bebidas para serem consumidas, não só para se hidratar, porque também acaba contribuindo tão quanto uma água, mas principalmente pelos benefícios associados, que é um super alimento. Muito legal. Fortalecer o sistema imunológico e, no caso de pós-Covid, para eliminar os remédios, porque é muito remédio. Eu tenho a experiência da minha mãe, por exemplo, e aí começa a empipocar, começa a pele, porque são muitas doses de remédio. E várias pessoas próximas a gente vê acontecendo isso, né? A pele descasca inteira, e aí o corpo uma sobrecarga para tirar isso de dentro, porque ele quer eliminar tudo isso, né? O corpo ele vai querer tirar esse resíduo mesmo. E aí a gente percebe que o intestino ali, nesse momento, também ele dá uma força, sabe? Ele dá uma super ajudada. Mesmo. Quando acabar aqui a live, eu vou tirar um print para fazer uma publicação, aí depois você escreve lá também.
Escreve seu Sim, vou Instagram. fazer agora aqui. Já fiz. Daí depois eu te marco lá e aí. A gente dá Obrigada mesmo, continuidade. tá? É Imagina. um mundo lindo, fantástico, e a gente tá avalizado por milhares de anos que vieram antes e que deu certo. E aí, de repente, a gente resolveu dizer que não, só a indústria que tá certa. Precisamos É. repensar tudo isso. Acho Parabéns por que toda a sua história também, viu? Muito bacana. Obrigado por ter compartilhado um pouquinho. Já quero saber mais. Uma hora a gente compartilha com um pouco mais de tempo tudo isso. um beijão para todo mundo aí. Obrigada. Será que você consegue me tirar? Deixa eu ver, eu acho que você mesmo. Tenta clicar no xizinho lá. Tá, então acho que eu vou cair então total, tá? Ai. Galera, vocês gostaram do bate-papo? A ideia é trazer conhecimentos associados à kombucha. Então, para quem não conhece, depois dá uma pesquisadinha. Eu vou escrever como é que escreve kombucha para vocês pesquisarem, porque é algo que não tem custo, porque as pessoas compartilham do que eles chamam de Scooby, que é como se fosse um hambúrguer que é de micro-organismos, né? E aí isso pode parecer nojento, meio estranho, mas na verdade é algo super seguro, higiênico e muito nutritivo. Aí você pega um chá verde, por exemplo, mistura com esse hambúrguer de micro-organismo, joga um pouquinho de açúcar, uma colher de sopa, por exemplo, depende da quantidade que você fizer, e aí você deixa esse chá fermentar com essa cultura de leveduras, que é esse hamburguinho, e esse açúcar, ele acaba sendo energia para essa fermentação acontecer. Isso gera uma bebida muito rica em nutrientes, que ela parece como se fosse um vinho ou algo do tipo, né? Um champanhe. Ela acaba tendo um gosto com álcool, tanto que ela tem um ácido acético, que é o mesmo que tem no vinagre, traz uma série de benefícios para a saúde, tem um ácido glucurônico, a expectativa é que você tenha benefícios intestinais, benefícios hepáticos no seu fígado, né, que você tenha benefícios realmente na pele, pelo efeito antimicrobiano, uma série de possibilidades. É estranho, né, Sandra, mas uma espumante. Mas realmente, quando você conhece o processo, eu já cheguei a ter em casa, é muito bacana. Você percebe o quanto isso acaba sendo de algo que a gente poderia ter mais de conhecimento. São conhecimentos milenares que são deixados de lado. E aí os estudos, quando analisam, trazem alimentos muito ricos em nutrientes. Por exemplo, eu tenho aqui uma revisão sistemática que mostra vários estudos associados ao tema e mostrando uma série de benefícios por decorrência dos compostos presentes, tá? Mas vamos dar sequência aqui e responder um pouco mais. Ó, você procura na internet realmente, aqui ó, que legal, kombucha Zeira Mércia. Já procura com ela, pergunta direitinho onde encontrar, que aí vocês podem. Tomo todos, olha só, Josiane, tomo todos os dias. Isso é incrível, é um excelente hábito. Eu tomo chás que acabam tendo uma menor concentração, como eu falei na comparação, porque o processo de fermentação, como foi super bem falado, ele acaba desenvolvendo mais nutrientes e assim você acaba não perdendo, como você perde quando você frita, quando você cozinha, quando você assa. Muito interessante essa analogia, faz toda a diferença. E o chá, ele acaba tendo uma necessidade de uma ingestão mais alta. A kombucha, o gosto é muito mais significativo, né? Então doses menores já são suficientes para trazer mais benefícios do que propriamente o chá, que acaba tendo uma concentração reduzida e por isso doses maiores normalmente são mais indicadas, 2, 3, 4, 5 xícaras ao dia. Qual chá é bom para celulite e retenção? Vamos lá. Vamos começar pela centela asiática, que eu vou até mostrar o chá que eu tô tomando aqui. Tem centela asiática, unha de gato, que também é uma ótima opção. Você pode colocar também a erva baleeira, que é um anti-inflamatório excelente.
o hibisco sabdarifa e aqui eu coloquei também a cavalinha. Então no meu chá tem unha de gato, centela asiática e cavalinha. São opções que acabam tendo um efeito diurético muito significativo, tem efeitos antimicrobianos expressivos e acaba contribuindo, então, com a retenção. É importante falar que então, um processo que tem total associação com o sistema imune, porque a linfa ela é carregada de linfócitos T, né, e linfócitos B, que são associados ao sistema imune. Então, se você está retido, você está inflamado por alguma situação. Pode ser por decorrência do seu intestino, pode ser decorrência da sua cabeça em si, dos estresses que você vem passando, da má qualidade de sono, da má qualidade alimentar, da má composição corporal, tem uma série de possibilidades. Mas, normalmente, diretamente associamos os chás diuréticos, que sempre são também anti-inflamatórios e antimicrobianos, né? Você vai sempre encontrar no chá de hibisco, por exemplo, essas características, entre outras, presentes dentro do hibisco sabdarifa. Você vai encontrar na cavalinha também características que essas se assemelham. Sempre os diuréticos são anti-inflamatórios e antimicrobianos. E assim você acaba tendo uma melhora da circulação da linfa, né, e, consequentemente, tendo uma redução dos processos inflamatórios, que, inclusive, no seu intestino, se você não tiver uma boa barreira de passagem, né, onde você passe só aquilo que realmente traz benefício para o seu corpo e não tenha toxinas sendo absorvidas, você acaba tendo uma redução das inflamações geradas no plasma e, consequentemente, nos tecidos mais periféricos, como é o nosso sistema linfático e nossa linfa em si. A espinheira santa para o estômago tem muito relato prático com a espinheira santa. Muitas pessoas que administram para gastrite acabam sentindo benefícios. Os estudos trazem possíveis benefícios para essa região, mas possivelmente se você administrasse também outras condições anti-inflamatórias, como propriamente o açafrão da terra poderia ajudar, você acaba às vezes tendo benefícios ainda mais expressivos. A erva doce é muito indicada para problemas digestivos, anis estrelado também, né, o funcho, são opções que você sempre encontra nos artigos. A camomila, que ela não só tem o benefício de trazer mais relaxamento para o nosso sistema nervoso central, mas trazer relaxamento para o nosso intestino. E o relaxamento tem associação com a anti-inflamação. Aí, ó, o chá para pedra nos rins, por exemplo, também esses diuréticos muitas vezes são associados a possíveis benefícios para o sistema renal, principalmente por ajudar a expelir. Mas tem o chá de quebra-pedra, que é uma punk, ou seja, chamado de mato, de erva daninha, por aí, que cresce em qualquer lugar, sem precisar de cuidado. O chá de quebra-pedra, ele tem evidência que traz que você tem redução do tamanho do cálculo renal. Ou seja, você não tem uma diminuição da quantidade, mas você tem uma diminuição do tamanho do cálculo renal, e esse já é um fator considerado positivo para a redução das complicações. Só de você ter uma diminuição do tamanho do cálculo renal, a tendência é que você tenha menos complicações por isso. E esse é o principal associado. Mas o chá de cavalinha também. O chá de cavalinha tem estudos com uma comparação com medicação, como a hidroclorotiazida, com 25 miligramas, trazendo benefícios tão quanto. Bem legal. O que mais? Vamos lá, galera, bater esse papo. A Camorelli falou como tomar chás, 1 xícara todos os dias ou 1 litro todos os dias. Depende das necessidades sempre, cara. Então, vai ser de acordo com a complementação que você precisa. Ponto inicial é saber que os chás hidratam, tão quanto a água. Segundo ponto, saber que os chás têm micronutrientes, vitaminas e minerais, mais do que propriamente a água iria oferecer. Terceiro ponto, saber que os chás têm fitocomplexos, né? Então, que são substâncias bioativas que vão agir sistemicamente em diversas regiões do seu corpo,
e que aí você vai ter, dependendo da extração que você fizer, se vai ser mais concentrado, se vai ser menos concentrado, o tempo de exposição em temperatura, também a temperatura colocada, tudo isso vai influenciar no quanto você vai extrair. E aí, a partir disso, você vai avaliando o quanto você vai precisar. Mas, normalmente, uma xícara de chá já traz uma capacidade antioxidante superior à ingestão de água, por exemplo. Então, você já começa a ter benefícios em relação a possíveis mecanismos associados à anti-inflamação. Porque essas ervas, elas são normalmente muito ricas em compostos antioxidantes, principalmente pelos seus sabores mais adstringentes, né? Isso normalmente também tem associação com concentração de compostos positivos para a saúde. Então tem que avaliar, mas o que eu posso te afirmar é que uma xícara já traz benefícios e às vezes 5, 6, 7 xícaras trariam mais benefícios ainda. Vai depender de quem que é, de qual tipo de chá que estamos falando. Por exemplo, o chá de camomila. Nós temos uma terapêutica para insônia leve esperada com 9 gramas ao dia. 9 gramas você pode fazer pelo menos aí umas 5 xícaras de chá. Então é bastante coisa, né? Ou você faz algo bem mais concentrado, aí você tem que ajustar a temperatura e o tempo de exposição na extração, a maceração com a colher, né? Se eu tivesse com chá aqui, se eu estivesse amassando, isso ajuda na extração, né? Se for usar saquinhos, né? O quanto isso deve ser considerado. Olha lá, Dantas, eu faço chá de espinheira santa para refluxo, porém outro dia descobri que para quem tem gordura no fígado ele não é apropriado, isso procede. Não, é assim, tudo que tem muitos compostos antioxidantes, se você acaba dando muita necessidade de excreção do seu fígado, né, que ele faz a detoxificação, o fígado. E se você acaba tendo muita gordura, você já diminui a capacidade da função do seu fígado, né? E se você coloca muitos compostos com ações medicamentosas, como são os compostos extraídos das ervas, você pode, depois de dias seguidos com uso alto e prolongado, trazer alguma sobrecarga para o seu fígado. E não só a espinheira santa seria assim, o próprio boldo tem alguns relatos de caso, mas aí é um consumo que beira o litro por dias seguidos, 30 dias, por exemplo. O consumo baixo, regular, ele não traz nenhum tipo de complicação, só benefícios. E não há essa associação direta com gordura no fígado e a espinheira santa, né? Então, normalmente são outros cuidados que serão muito mais impactantes propriamente nos prejuízos para o seu fígado do que propriamente o chá, que só tende a trazer anti-inflamação se for bem administrado. Olha lá, hey, boa noite! Boa noite a todos que estão aqui presentes, batendo esse papo. Olha lá, qual o melhor chá para colesterol em crianças de 5 anos? Galera, temos mais 2 minutinhos aqui para acabar a live. Então, acho que assim, as crianças acima de 6 anos que a gente acaba indicando mais. Para o colesterol, o emagrecimento possivelmente o melhor cenário. E aí entender o porquê não está conseguindo emagrecer, se está muito ansioso, se está com alguma alteração hormonal, tudo isso, algum chá pode ajudar. Aí a Vânia Lima, professora, perguntou se pedir para manipular em cápsulas é o mesmo efeito. Não é o mesmo efeito, mas pode ser uma opção. Na manipulação em cápsulas, você vai pegar um composto ativo presente no chá verde, por exemplo. Você vai pegar as catequinas, mas você não vai pegar todos os benefícios possíveis daquela planta. Você vai pegar só o composto isolado que está sendo ali manipulado, tá bom? Galera, o bate-papo ele foi hoje dividido com a participação também abordando sobre kombucha. Eu agradeço por todos que estiveram aqui presentes. Nós ficamos por 1 hora. Eu volto em breve para a gente bater um pouco mais de papo, para responder mais dúvidas de vocês. Agradeço por todos que estão aqui. Respondi o máximo de dúvidas que eu pude, mas se vocês quiserem, a gente volta numa próxima, bem breve, para falar um pouco mais sobre nutrição e ervas que possam contribuir com a melhora da sua qualidade de vida e a redução de uma série de sintomas. Muito obrigado por todos que ficaram até o final. Uma excelente noite. Foi um prazer ter você por aqui.
A live vai ficar salva se quiser assistir novamente ou indicar para alguém. É só correr lá no perfil. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa noite.